nas suas buscas por autoconhecimento e nas suas consultas astrológicas com tarô, você já deve ter se perguntado qual é o meu propósito na vida. Hoje eu vou te mostrar como é que a astrologia responde essa pergunta para gente. O meu nome é Lilian Patrícia, eu sou astróloga, e antes de entrar nessa resposta objetiva, eu quero te convidar para pensar no seguinte: talvez a gente precise diferenciar propósito de vida com propósito da vida. O que eu quero dizer com isso? O propósito de vida, ele tem a ver com a vocação, com a profissão que a gente vai exercer, com que maneira a gente vai contribuir para o universo e para a sociedade onde nós estamos inseridos através do nosso trabalho, através dos nossos dons, certo? Só que existe uma outra coisa que a gente tem que entender também, que é o seguinte, ó. Se nós somos seres infinitos vivendo a experiência humana numa perspectiva de sucessivas vidas, existe também um propósito para esta existência. Ou seja, além daquilo que eu vim fazer aqui, deve haver algo que eu vim vivenciar, experienciar, curar em mim mesma, transformar, ampliar, expandir a minha própria existência transcendente. Então, em algumas perspectivas, essas duas coisas vão se encontrar, e em outras, talvez nem tanto. Vamos começar pelo seguinte: sempre que a gente fala em propósito da vida, a gente vai olhar para os nodos lunares, tá? Quando a gente olha no nosso mapa, são duas figurinhas que parecem um fonezinho de ouvido. Uma está no sentido certo do fone de ouvido, como se a gente estivesse com ele na cabeça, né? E isso a gente chama de nó do norte, e a outra tá com a abertura para cima, isso a gente chama de nó do sul, tá? Essas são estruturas lá da astrologia kármica e é um ponto virtual no espaço. Não existe um astro chamado nó do norte, o outro nó do sul. O que eles nos mostram? O nó do sul apresenta aquilo que a gente traz de vidas passadas, arraigado em nós, aquilo que é o nosso lugar comum, por assim dizer, aquilo que a gente já conhece, coisas que a gente é capaz de realizar com um braço nas costas. Já o nó do norte, ele mostra o que a gente veio para fazer aqui, o que a gente veio para atravessar o nosso mapa, porque eles estão sempre a 180 graus de distância um do outro. Então a gente chega na vida pelo nó do sul. Ali no nó do sul é gostoso, confortável, quentinho, é o nosso lugar seguro, porque ali está cheio de coisas que a gente conhece. E o nó do norte é o lugar que aponta assim, ó, tu quer ficar aí, tu fica, mas evolução tu vai encontrar na caminhada até aqui. Então, o nó do norte vai nos mostrar qual é o propósito da vida, o que a minha alma colocou lá no Entre Vidas, lá no contrato de reencarnação, dizendo assim, olha, Lilian Patrícia, tu vai para a Terra agora com tais e tais e tais características para vivenciar a oportunidade de desenvolver estas outras características. Além disso, tem um negócio chamado Saturno, que ele é muito mal falado na astrologia, porque ele é o tal do Deus escreve certo por linhas tortas, mas ele sempre vai nos levar para um resultado fantástico. Do ponto de vista evolutivo, embora a jornada seja meio desastrosa, meio dolorida. Saturno, mesmo que ele não esteja retrógrado, ele é um planeta que tem uma carga kármica muito forte. Porque é como se ele dissesse assim, olha aqui, criatura de Deus, aqui tu começou um trabalho e ele ficou inacabado.
Então, Saturno aponta para aquele lugar do mapa onde nós temos que colocar a nossa atenção, o nosso foco, a nossa responsabilidade. E mesmo que seja algo bem sutil, bem intrínseco, bem que não seja assim algo material, tá? Saturno nos chama para aquele lugar onde tem um trabalho que a gente precisa levar muito a sério. Então, por exemplo, um Saturno de casa um leva a sério o teu eu sou. Parece que, né? Ah, como é que eu vou fazer isso? Saturno de casa 2 relacione-se bem com a matéria, parece mais palpável, né? Mas Saturno sempre quer de nós o cumprimento de um trabalho, quase que um trabalho braçal, no sentido da realização de alguma coisa. Haverá também uma outra coisinha lá da astrologia kármica que chama Quiron, tá? O Quiron, ele aponta para o lugar onde a nossa alma vem ferida de experiências anteriores. Então, se eu estou falando de propósito da vida e do que é que eu estou fazendo aqui, nesta jornada, nesta experiência que começou no dia do meu nascimento, o Quiron vai mostrar onde que está o lugar onde é necessário trabalhar consciência, evolução, autocura, para que a jornada da experiência humana tenha alcançado resultado. Então, até aqui eu estou falando com você sobre o propósito da vida. E são essas estruturas no mapa que vão mostrar, que são as letras miúdas do nosso contrato de encarnação, que dizem assim, ó, criatura, tu veio para fazer isso aqui, para atingir tais e tais objetivos, para curar tal coisa, para te responsabilizar por tal coisa, tá? Depois, se for do interesse de vocês, deixa aqui para mim nos comentários que eu posso fazer vídeo depois explicando cada uma dessas estruturas de forma mais pormenorizada, tá? Agora, tem também o propósito de vida. E se a gente for falar no propósito de vida, a gente vai falar na casa 10 e no meio do céu. Vou te explicar por quê. A casa 10, ela é atribuída ao signo de Capricórnio, tá? E ela contém aquele lugar onde nós desejamos almejar, chegar. Ela aponta para aquele lugar onde existe uma vibração dentro de nós que diz assim, ó, uau, é lá que eu quero chegar. É lá para mim é o endereço de fama, fortuna e reconhecimento, tá? Mas para mim o reconhecimento não é importante. Pode até ser, que no teu consciente não seja. Mas todo mundo que tem uma casa 10 no mapa tem um lugar, uma estrutura, não interessa se ela é gigantesca ou se ela é minúscula, mas tem um lugarzinho onde a gente quer ser reconhecido na sociedade onde nós estamos inseridos. E esse lugar é a casa 10 e esse lugar fala do nosso propósito de vida. O que que a gente veio materializar? O que que a gente veio para entregar para o mundo? Porque só cada um de nós é capaz de entregar aquilo que veio, que está contido na sua própria casa 10. Tá? Tem uma coisa interessante, assim, ó, quando a gente fala de casa 10, ela é o ponto de exaurimento do ego. Ah, Patrícia, mas acontece que me disseram que eu tenho que matar o ego. Desculpa, isso não pode ser verdade. Porque se nós temos as casas de fogo no mapa, e se nós temos uma casa 10 no mapa, e todas elas se relacionam em certa medida com o ego, como é que a gente vai matar o ego? Então eu vou apagar, vou pegar a casa 1, que é ego puro, vou tirar ela dali, vou botar a casa 2 na sequência da 12.
Não tem como isso acontecer. Então, por que que a gente diz que a casa 10 é o lugar do top do ego? Porque ela é a casa que contém uma competência evolutiva fantástica. Porque ao mesmo tempo que a gente deseja fama, fortuna e reconhecimento lá na casa 10, a gente precisa considerar o que é que nos levou até lá. E aqui entra a beleza do propósito de vida. Porque tu pode ser advogado, o pai é advogado, o avô era advogado, o escritório está prontinho para ti. Sim, mas o meu sonho é fazer biologia. Tu vai herdar o escritório, vai falir com ele em 3 anos. Porque o propósito de vida, o propósito da existência, a satisfação plena daquele ego a serviço do eu superior, leva para fazer biologia. Ou tantas outras possibilidades, que talvez já tenha acontecido com você também. E às vezes a gente precisa enfrentar uma mudança de carreira para atualizar o programa que a gente está rodando na vida, tá? Então, pensa uma coisa aqui comigo. Por que que a casa 10 é o ápice do ego? Porque o nosso nascimento acontece ali na casa 1, a gente vai vivendo cada uma das experiências nas áreas da vida, tá? E lá na casa 10 é o topo da nossa montanha pessoal. É o lugar onde a gente quer chegar. É um lugar que desde pequenininho a gente está construindo, às vezes por ações, às vezes mentalmente, a gente está construindo aquele lugar dentro da gente. E existem duas maneiras de chegar lá no topo da montanha pessoal: com esforço ou no fluxo. Com esforço, nesse exemplo que eu dei, é esse cara que vai ser advogado porque toda a família é de advogados e ele já recebeu um escritório pronto, e com 40 anos ele vai estar na iminência de um infarto e super estressado, consegue o êxito, alcança o êxito, mas alcança no esforço. A outra forma é representada por um ser mitológico que tinha cabeça de cabra e cauda de peixe. Imagina a esquisitice dessa criatura. Mas olha o simbolismo disso, coisa fantástica. A cabra é um animal que, às cabeçadas, vai conquistando aquilo que deseja, certo? E o peixe é um animalzinho que, dentro do seu universo, que é o universo das águas, ele vai impulsionado pelo todo, vai impulsionado pelas correntes. O oceano representa essa completude, esse espaço onde a gente não consegue diferenciar o que que é uma coisa e o que que é outra. Tudo é água, tudo é todo, tudo é possível. Então, se esse ego dessa cabra que vai às cabeçadas, vai orientado pela cauda do peixe, que vai deslizando pelo todo, impulsionada pelo todo, o que que vai acontecer? Essa criatura vai se realizar da forma mais fantástica, porque ela vai servir aos demais e ela vai alcançar o seu ponto de plena satisfação, de plenitude do ego. Teria mais coisas para a gente falar, mas desde já me conta aqui se você conhece onde no seu mapa que você tem essas características aí que eu acabei de mencionar, para a gente continuar essa conversa ali no campo dos comentários. A compreensão do propósito de vida e o propósito da vida são capazes de fazer a diferença entre escassez e prosperidade, alegria e sacrifício,
e a diferença entre uma existência apequenada e uma existência plena. E isso não tem nada a ver com realizar uma missão que seja importante aos olhos da sociedade. A gente está falando aqui de realizar a missão que é importante aos olhos do teu eu superior. E aí, o que que a gente consegue fazer? Conseguimos enxergar o ego, colocar ele a serviço desse eu superior, e aí o eu superior pega o ego e leva lá para o topo da montanha pessoal. Isso é fantástico. Eu espero que isso aqui tenha sido esclarecedor, que você tenha compreendido a diferença entre uma coisa e outra. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu venho responder, se for possível no comentário, se não, num outro vídeo. Inclusive, aceito as suas sugestões de novos temas. Combinado? Não esquece de curtir, compartilhar com outras pessoas que estejam também no desejo de compreender qual é o seu propósito nessa existência. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.